Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Soldado Wallace aqui mais uma vez. Dessa vez a gente vai passar algumas dicas para a sua prova discursiva, tá? Que pode te ajudar, mencionando a introdução que a gente já está vendo aqui, né? Os desenvolvimentos, o que colocar nos desenvolvimentos, tá? Desenvolvimento um, 2 e a conclusão, né? Que geralmente é uma proposta de intervenção para o problema. Beleza, pessoal? Antes de começar, antes de entrar nesse assunto aí, peço que você já deixe seu joinha, tá? Faça o desafio com você agora, já deixa o joinha. Se não gostar no final do vídeo, pode retirar, sem problema nenhum. E se gostar, se inscreve no canal aí, tá? Isso é bem simples para você, mas para mim ajuda muito o meu trabalho aí, né? Se você puder fazer isso aí, te agradeço. Vou deixar também os links da rede social aí, tá? Instagram, para que você possa estar seguindo lá e acompanhando nossos conteúdos. Beleza, pessoal? Vamos lá. Para o que interessa agora, como eu posso desenvolver, né, uma boa redação com um tema que às vezes é estranho para mim, né? Pô, eu estou me preparando para um certo tipo de tema e vem algo totalmente na contramão, que eu não esperava. Como é que eu vou encaixar? O que que eu vou falar? Aqui a gente vê, né, um esqueleto de redação muito utilizado aí pelos concurseiros. Isso aqui ajuda bastante no desenvolvimento da sua redação. Eu digo que isso aqui é uma muleta ou é aquela rodinha que você coloca na bicicleta, né, quando você é criança, para que você possa aprender a dar os primeiros passos, tá? Muita gente tira nota 10 utilizando um esqueleto como esse e tira nota 10 utilizando a muleta ali, as rodinhas da bicicleta, né? Mas o ideal é que você tenha os conectivos, né, nos últimos anos, em primeiro lugar. Além disso, os conectivos que vão dando aquela coesão para o seu texto. É bom que você tenha esse tipo de conectivo na sua massa, né? Na sua cabeça, para que você possa desenvolver um bom texto, né? Ó, aqui, por exemplo, né, na introdução, ele começa nos últimos anos, aí fala sobre o tema, tal, um problema nacional, ponto. Esse cenário é preocupante, né? Então ele retoma, ele faz uma coesão aqui, né? Com o que ele acabou de falar. Então, é, a ideia do esqueleto, ela deve ser massificada, tá? Se você conseguir decorar tudo que o esqueleto fala, tranquilo, beleza, tá? Mas vale destacar que nem sempre o esqueleto é, encaixa com o tema que a banca propõe. Ou às vezes, na verdade, a gente consegue encaixar quase todo tipo de tema. Entretanto, o candidato deve fazer algumas adaptações para que aquele tema se encaixe no esqueleto que você utilizou, beleza? Um exemplo disso, tá? Eu não vou lembrar agora, mas é coisa de um mês atrás aí. A gente tá. Esse vídeo vai ser publicado dia 15 de 4 de 2025, então coisa de um mês atrás aí mesmo. Saiu uma prova, salvo engano, da Polícia Militar do Sergipe, em que na redação perguntava-se o que o policial militar poderia fazer numa discussão, na via de fato ali, né? Quando uma pessoa briga com a outra, quando uma pessoa agride a outra, né? Quando as duas entram em conflito ali, o que que a polícia militar poderia fazer? E assim, embora o candidato esteja estudando para uma prova da Polícia Militar, esse tema é muito distinto, tá? Geralmente as bancas não costumam cobrar algo relacionado ao serviço policial militar, mas a banca quebrou o paradigma ali e fez uma pergunta, tá? E inclusive ela veio com um ponto de interrogação. Então, assim, geralmente é um tema, né? Os impactos do calor extremo no Brasil, eu lembro desse tema também, salvo engano, da Polícia Militar de Pernambuco. Então, são temas que muitas vezes não estão atrelados à Polícia Militar. E a banca veio e quebrou todo o paradigma perguntando o que o policial militar deveria fazer nessa situação. E aí muitos candidatos que utilizavam um esqueleto, tá? Um esqueleto um pouco mais bem elaborado que esse, trazendo inscrições de filósofos, né? Menções de jornalistas renomados, dados numéricos, tá? Acabaram
fugindo do tema porque aquele esqueleto levava para uma outra vertente e aqueles dados e citar aquele filósofo e a frase daquele filósofo, tá? Que eu sei que muita gente faz isso, a pessoa cita o filósofo e cita a frase do filósofo, né? É, isso acabou levando o texto para um outro caminho e não respondeu a pergunta que era simples, né? O que o policial pode fazer para evitar uma briga, né? Uma via de fato. E aí as pessoas que vieram com seu rascunho de redação me apresentar, né, e fazer ali uma projeção de nota no pós-prova, acabaram, eu acabei notando textos muito tangenciados, né, que fugiam, muito por conta desse esqueleto ser mal empregado, tá? Então, assim, vou dar um exemplo prático agora, sem pensar muito, sem ter nada nas mangas aqui, né, sem ter anotado nada, mas é o que eu tenho falado para esses alunos que vieram me questionar. O que o policial militar poderia fazer? E aí a gente pode colocar na introdução, né? No Brasil, o índice de agressividade tem aumentado nos últimos anos. E isso eu não preciso colher em jornal nenhum, eu não preciso confirmar essa ideia apresentando dados, porque todo mundo sabe que isso é uma realidade, né? O Brasil tem se tornado um país muito agressivo, né? Principalmente por conta das facções criminosas, tá? E eu poderia até colocar isso na minha introdução. Entretanto, outro problema que chama a atenção são as brigas, as brigas cotidianas em que a polícia militar tem que atender, tá? Estou elaborando aqui de cabeça junto com você. Para minimizar essas brigas, é possível que o policial militar tenha uma conversa pacífica para que os dois envolvidos, dois ou mais envolvidos, entrem em um acordo e aquela discussão cesse, ou então o policial também pode intervir de uma maneira mais rígida, tá? Então, opa, apresentei dois argumentos, que seriam esse aqui, né? Ó, esse aqui e esse aqui. Ponto. Fiz minha introdução. E aí agora eu vou para o desenvolvimento, que é a coisa mais simples. Vou falar sobre a conversa pacífica. O que seria essa conversa pacífica? É a conversa onde o policial separa as duas partes que estão em discussão e tenta chegar em um acordo para que as duas consigam parem de conflitar entre elas, algo do tipo, sabe? E você vai elaborar um pouco mais para desenvolver. Argumento um finalizado. Vou para o argumento 2, que é a resposta mais ríspida, que a gente mencionou na introdução, né, também. O que seria a resposta mais rigorosa, mais ríspida, né? Seria algo um pouco mais agressivo, talvez tendo que usar eh, dos meios não letais para conter a população, para conter os dois envolvidos naquela briga, tá? Então você ia desenvolver isso. E aí, para proposta de intervenção, a gente poderia colocar aqui, citar algum programa, tá? E depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, sobre programas, sobre conhecimento, sobre adquirir conhecimento para que você tenha para sua prova, para que você chegue com repertório para sua prova, né? Da redação. Eu cito sempre o ProErd, tá? Principalmente para provas militares, tá? Eu sou militar, acredito que em todo estado exista o ProErd, não sei se em toda a região ele é bem aplicado, mas aqui em Santa Catarina a gente tem o ProErd, né? Que é o programa de prevenção à violência e às drogas. Então, poxa, eu poderia colocar na minha introdução, por exemplo, que o ProErd pode ser um programa aplicado para esse tipo de caso, pois nas escolas ele trabalha na prevenção do uso das drogas, que pode ser muitas vezes o motivo da discussão, e também trabalha contra a violência, tá? Então, aqui eu já usei um programa, se tem um programa famoso, tá? Se tem um programa eficiente, e aí, dessa forma, será possível a solução do problema, igual a minha proposta de intervenção menciona aqui, tá? Então, poxa, é uma redação tipo nota 10 essa, tá? Só teria que desenvolver um pouco melhor, claro, né? Eu fiz isso aqui, o quê? Em 10 minutos.
Você ia ter mais ou menos 1 hora para fazer sua redação, ia dar tempo de pensar um pouco no que vai falar, ia dar tempo de fazer o rascunho, ia dar tempo de passar para a folha, tá? Então, é, essa é uma das propostas que a gente poderia fazer para esse tema distinto. Agora eu quero trabalhar com você um tema que geralmente é o que geralmente é o que as bancas pedem, né? Por exemplo, o que foi cobrado na Polícia Militar de Pernambuco cobrou os impactos do calor extremo no Brasil. Então, aqui, vamos utilizar agora o nosso esqueleto de fato, né? Nos últimos anos, tá? Os impactos do calor extremo, e aí a gente vem aqui pro tema, né? O impacto do calor extremo, daí a gente ia adaptar, né? Porque toda a frase aqui tá no singular, então, nos últimos anos, o impacto do calor extremo tem ganhado destaque no cenário nacional. Esse cenário é preocupante. Olha a coesão que ele está fazendo, né? Qual cenário é preocupante? O impacto do calor extremo. Então, importante isso aqui, tá, pessoal? Pois revela um grande risco à população. Ponto, tá? Já estamos nessa segunda parte aqui. Diante disso, mais uma coesão. É possível observar que esse quadro se sustenta principalmente pela. Aí aqui eu vou usar o que eu já tenho falado, muitas pessoas vieram fazer também a perspectiva de nota pós-prova, fiz alguns recursos também nesse concurso, então eu vou mencionar o que eu já falava um tempo atrás lá, e quem é meu aluno talvez agora vai se identificar com essas falas. Dois temas bem simples, tá? O que aconteceu nessa prova? Houve muito tangenciamento também, porque as pessoas começaram a colocar os motivos do calor extremo. Daí colocavam que o efeito estufa era um motivo do calor extremo. Colocavam que o, a, má, a má educação da população, né, que joga lixo nas praias, nas ruas, acabava piorando para o efeito estufa, tá? Nada disso é um impacto do calor extremo. O que é um impacto do calor extremo? É calor excessivo, é a seca, é queimada espontânea, é desidratação. Isso é o impacto do calor extremo, tá? Então, aumento de temperatura é o impacto do calor extremo, tá? Agora, o que produz o calor extremo, isso não é relevante para a nossa prova. Eu tenho que responder aquilo que o avaliador me perguntou. Qual é o impacto do calor extremo? O impacto é esse e aquele, né? Que a gente acabou de mencionar ali. Então, o que eu falava para meus alunos naquela época era o seguinte: poderia muito bem colocar no argumento 1 aqui que o impacto do calor extremo, diante disso, é possível observar que esse quadro se sustenta principalmente pela má hidratação, má ingestão de água, né, sei lá, e pela queimada espontânea. Opa, tá, mas o que que isso quer dizer, professor? Pô, má hidratação, queimada espontânea? E aí tu convida o leitor para explicar essas duas coisas que tu mencionou de forma bem sucinta, bem simples. Tu convida o leitor para explicar para ele no teu desenvolvimento 1 e no teu desenvolvimento 2. Vamos lá. Em primeiro lugar, destaca-se que a má hidratação contribui diretamente para o agravamento do problema. Isso ocorre porque a população começa a ficar desidratada, né? Não ia colocar isso porque é muito redundante, mas a população começa a sofrer com problemas de saúde, e esses problemas de saúde abaixam a população. Um exemplo, aí ponto. Um exemplo claro é, aí a gente pode colocar alguns casos, ou pode mudar esse final aqui também, tá? Pode, aí a gente retoma aquela ideia, né, de liberdade para atuação sem eu estar precisando ficar fixo naquele esqueleto, tá? Um exemplo claro é o aumento da seca na região nordeste do Brasil. Não, aqui já foge um pouco, né? Deveria ser alguma outra coisa, porque a gente está falando sobre o, os impactos do calor extremo na má hidratação, né? Bom, mas aqui, para o vídeo não ficar muito longo, eu não vou
ficar pensando muito nisso aqui, mas não é algo difícil. Eu mostrei para você já nessa primeira linha aqui que é algo claro de se falar, né? A gente consegue falar muito bem sobre a má hidratação e os problemas que ela causa, tá? Então, isso seria questão de pensar um pouquinho e desenvolver o resto do texto. Portanto, é evidente que, e aí retoma, né, que a má ingestão de água, né, a pouca ingestão de água prejudica, é um impacto a ser considerado. Beleza. Ponto. Além disso, a queimada espontânea também se mostra um fator decisivo. Isso se deve ao fato de que, tá, é, a a vegetação seca tem tomado parte, a vegetação seca acaba entrando em combustão e queimando a boa vegetação, que resulta também na morte de muitos animais, dentre eles animais silvestres, tá? Então, pô, aí ia desenvolver um baita texto, tá? Como resultado, observa-se, tá? Aí a consequência, a morte de muitos animais, dentre eles animais silvestres, tá? Em algumas vezes atingindo aldeias indígenas, tá? Assim, ponto, né? Assim é, percebe-se que a queimada espontânea é um impacto. Aí impacto de novo não, né? Poderia substituir essa palavra, tá? Para não repetir, né? A gente já falou impacto aqui nesse primeiro desenvolvimento. Assim percebe-se que de fato isso atinge a população, tá? Ponto. Portanto, é notório que aí retoma a ideia central, não precisa falar o tema em si, mas pode mudar as palavras, né? Não precisa realmente, literalmente citar a palavra impacto ali, mas dá para fazer uma substituição, tá? É notório que tal. Para reverter esse cenário, é necessário que. Aí aqui entra algo um pouco genérico, tá? Mas que nessa proposta aqui ele ainda está bem utilizado, porque muitas vezes o candidato ele coloca que o governo deve investir em soluções para o problema, e ponto final. Aí não, a gente coloca toda a culpa e toda a responsabilidade para o governo e não dá nenhum escape, nenhuma saída que realmente possa ser efetiva. Você não precisa desvendar, você não precisa ser o criador da solução para o problema do impacto do calor extremo. Mas é bom que você coloque algo é, que, que possa, de fato, minimizar essa ideia do impacto do calor extremo sem ser muito genérico, tá? Então, para reverter esse cenário, é necessário que o governo incentive, através de mídias sociais como televisão, Instagram, Twitter, né? Não sei, o consumo de água potável para reduzir os índices de desidratação na população, principalmente na população nordestina, que sofre com o aumento das secas e o aumento da temperatura. Ponto. Além disso, né, daí a gente poderia colocar, além disso, a plantação de mais árvores, né, poderia reduzir a vegetação seca, que é responsável pela combustão que é um dos fatores do impacto do calor extremo que gera combustão, tá? Você ia desenvolver um texto um pouco melhor ali. Então, a plantação de vegetação, né, a plantação de novas árvores seria uma outra proposta de intervenção para o meu segundo argumento ali. Ponto. Dessa forma, será possível solucionar esse problema ou trazer um cenário mais positivo para essa situação. Ponto. Aqui a gente tem uma redação nota 10, tá? Eu até tinha esquecido, tem um exemplo de um aluno aqui que foi nota 10 nessa prova, e vocês vão ver como é simples, como ele escreveu a redação de forma simples, mas tirou uma nota 10 porque não tem o que atacar ele nessa redação, ou dizer que ele não foi criativo, ou dizer que ele não trouxe dados, ele não trouxe números, ele não trouxe coisas interessantes para o conhecimento, tá? Sim, pode ser que ele não tenha trazido dados, não tenha citado autores, mas ele fez exatamente o que a banca pediu. Vamos lá. O Brasil tem enfrentado nos últimos anos períodos de calor cada vez mais fortes e prolongados. Esse fenômeno causa diversos prejuízos, principalmente na saúde da população e na estrutura das cidades. Então, aqui, o primeiro argumento dele
prejuízos na saúde da população, tá? E na estrutura das cidades. Beleza, vamos ver o que ele quer dizer com isso aqui. As altas temperaturas aumentam o número de pessoas doentes e afetam o funcionamento dos espaços urbanos. Tá? E doentes já tem a ver com a saúde da população aqui, e espaços urbanos já tem a ver com a estrutura das cidades. Ele meio que reforçou um pouco a ideia aqui, tá? Que muitas vezes não estarão preparados para lidar com esse tipo de clima. Excelente, fez a introdução dele aqui, padrão. Um dos principais problemas causados pelas altas temperaturas é o aumento de doenças. Então aqui, vamos marcar de verde, que é o primeiro argumento dele. Como desidratação, mal-estar e pressão baixa. Olha só, tá? Pessoas mais velhas, crianças e quem já tem problemas de saúde sofrem ainda mais. Quando o calor está muito forte, é comum que hospitais fiquem mais cheios, dificultando o atendimento. Além disso, o desconforto térmico prejudica o rendimento no trabalho na escola, afetando o dia a dia das pessoas. Excelente, pessoal. Precisou de algum dado aqui? Não. Tudo coisa que a gente já sabe que acontece, mas que às vezes fica com medo de colocar por ser muito simples, tá? O simples aqui, o básico, é, vai fazer você tirar um 10, tá? Não preciso de dados, mais uma vez, não preciso de citações de grandes autores. Eu preciso responder o que a banca está me pedindo. Outro impacto importante acontece nas cidades, principalmente então aqui, né, regiões onde há pouco verde e muito concreto. É o que ele falou sobre as estruturas lá, né, lá na introdução. Nessas áreas, o calor se acumula mais, claro, né, porque tem pouco verde, né, tem muito concreto. Fechou, tornando o ambiente. Então a gente já vê uma coesão aqui também, né? Coesão, coerência, tá? Tornando o ambiente ainda mais quente. Isso faz com que o uso de ventiladores e ar-condicionado aumente muito, gerando mais gasto com energia e, em alguns casos, até falhas no fornecimento, certo? A cidade não está preparada para lidar com esse tipo de clima. Essa parte aqui do texto ela é até desprezível, não precisaria estar aqui, mas talvez ele estava faltando alguma linha aqui para ele, não sei. Ele adicionou essa parte, também não prejudica em nada, mas é uma informação a mais que não faz diferença no texto, poderia ser desprezado, tá? Mas tranquilo. Eu acho que ele quis ganhar linhas aqui. Fechou. Diante disso, é importante que os governos tomem medidas simples e eficientes, como plantar mais árvores. Ó, pronto. Criar espaços de sombra e informar a população sobre como se proteger nos dias mais quentes. Ele matou dois coelhos com uma paulada só aqui, né? Que é plantar mais árvores, né? Tirar aquele concreto todo, tá? Informar a população sobre se proteger nos dias mais quentes, tá? Também é necessário melhorar os serviços de saúde, aí também reforça um pouco mais o que ele falou lá no primeiro argumento, e garantir que todos tenham acesso à água potável. Excelente. Com ações básicas e bem planejadas, é possível enfrentar melhor os efeitos do calor extremo no Brasil. E aí, pessoal, é uma redação nota 10 ou não é? A banca disse que é, tá? O candidato tirou nota 10, fazendo simples, apresentando os dois argumentos na introdução, retomando eles no desenvolvimento e apresentando uma proposta de intervenção é, que realmente é, expande, é, expande, como eu posso dizer, expande as necessidades, não, que realmente torna possível a solução para esse problema, tá? Pode ser uma proposta um pouco fraca, mas ela é real, tá? Se o Estado realmente fizer isso aqui, os índices do impacto do calor extremo vão diminuir. Beleza, pessoal? Tá. Agora, voltando que eu já tinha mencionado no início do vídeo, vocês precisam adquirir conhecimento, tá? Como o do ProErd, por exemplo. Como é que a gente faz isso? Você pode pesquisar, tá? Na Polícia Militar aí, quais são os programas que a Polícia Militar utiliza, isso é muito bom, tá? Caso venha cair algum tema relacionado à Polícia Militar, né? Como a gente já mencionou, que caiu ali na polícia de Sergipe, mas a gente pode também é, ir aqui no Gov, tá? Gov.br, tá olhando as notícias aqui todo dia, beleza? Olha só, vai rolar um pouco aqui para baixo, aqui tem algumas notícias. Habitação, aprovada na faixa do Minha Casa Minha Vida para famílias com renda até 12 mil, tá? Então a gente entra aqui na notícia, vai dar uma olhada na notícia, tá?
vai ver sobre o que ela fala, beleza? De acordo com o secretário, o objetivo é ampliar o acesso à casa própria para mais pessoas. Então, o objetivo de aumentar a renda para o Minha Casa Minha Vida é que mais pessoas tenham acesso à casa própria. De que forma isso pode ser útil no meu texto? Se vier alguma coisa com pessoas desabrigadas, com pessoas que não conseguiram, com o aumento da população moradora de rua, tá? Então, esse aqui é um bom argumento para que a gente possa colocar na proposta de intervenção e até fazer uma adaptação para que seja inserido também na nossa argumentação, tá? O governo federal propõe salário mínimo de 1.630, tá? Rui Costa destaca ações do governo federal para estimular o crescimento da indústria. Isso aqui é interessante. Vamos lá. Após ouvir o discurso da jovem Thaís Farias, operadora de produção da Nissan, fabricante japonesa de carros. Então, a Thaís Farias é uma fabricante japonesa de carro. Não, Thaís Farias é operadora de produção da Nissan, tá? A Nissan é fabricante japonesa de carros, tá? Interessante, né? Aqui a gente vê aqui uma explicação sobre quem é a Thaís, né? E logo o seguinte a gente vê uma explicação sobre quem é a Nissan. Interessante essa separação de vírgulas aqui. Isso aqui pode ser muito bem usado por você também na sua prova discursiva. Vamos lá? É, tem tudo a ver com a transformação social no curso do país. É, ainda citou a ampliação, ó, citou a ampliação de institutos federais de educação, ciência e tecnologia como porta para o futuro de muitos brasileiros. Lula anunciou mais de 100 novos institutos de educação tecnológica espalhados pelo país. Então, é, anunciou, né, já espalhados, então já existem, né, pelo que eu entendo aqui da matéria. Isso aqui é muito bom, tá? Pode servir de argumentação, é bom dar uma lida nesse, é bom dar uma lida nessa notícia aqui para que você tenha esse conhecimento aqui adquirido, tá? Educação tecnológica pode ser um tema bem relevante aí para sua prova. É bom ter alguma coisa de boa referência aqui na massa, beleza? E é isso aí, pessoal. As dicas estão aqui, né? Já passei as dicas aqui no Word. Acesse o Gov, tenha os planos aí na sua cabeça, né? Os programas aí na sua cabeça. Eu vou deixar o link ali de mais esqueletos como esse, tá? Na Hotmart ali para você acessar. Coisa de R$ 15 ali, você vai ter um material bem completo, com 5 esqueletos, com 5 redações prontas, com mais dicas fundamentais, tá? PDF muito bem elaborado. Beleza, pessoal? Essas são as dicas. Espero que eu tenha ajudado vocês aí. Material gratuito, esse vídeo aqui é gratuito, tá? Então peço também a colaboração de vocês aí. Peço que deem um joinha, tá? Se precisarem corrigir sua redação, entrem em contato comigo aí. Vou estar deixando o meu contato na descrição do vídeo também. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Vão e vençam aí. Deus abençoe vocês. Até a próxima.